Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso. Iniciamos agora a parte de resistência dos materiais, aço. Hoje nós vamos iniciar falando sobre a evolução da forma estrutural metálica, de forma a fazer uma introdução para aprendizados produtos siderúrgicos na arquitetura, na construção em geral, né? Então, o que a gente vai apresentar agora está baseado nesse livro do professor David Billington. Ele faleceu recentemente. Ele foi por 50 anos professor da Universidade de Princeton nos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. Esse livro é a base da disciplina que a gente dá na pós-graduação, chamada Evolução da Forma Estrutural. E recentemente ele foi também publicado em espanhol. Então, The Tower and the Bridge, The New Art of Structural Engineering. O professor Billington defende que existe uma arte estrutural, isso tem até um verbete na Wikipédia, mas aqui a gente vai se deter mais no método de análise que ele utilizou do que propriamente na defesa desses princípios da arte estrutural. Aqui a gente vai ver que isso tem muito a ver com o que a gente vai apresentar. Essa é a grande obra do final do século XVIII, 1789, é a Iron Bridge, que é a ponte que fica em Coalbrookdale, feita pelo Abraham Darby III, e ela é totalmente em ferro fundido. Foi moldada próxima dali, porque ali é onde fica a fundição da família Darby, e evidentemente ele queria mostrar a grande potencialidade de sua siderúrgica, né? Que começava a despontar ali. E de fato essa obra ainda persiste ainda hoje. Ela foi representada artisticamente e aqui a gente vê o professor Billington tirando uma foto. Essas peças são bastante grandes, pesavam bastante, né? E o ferro fundido é um material muito estável. Tá aí porque não enferrujar, não é? Não enferruja. Bom, esse é o Thomas Telford. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar antes de começar a estudar esse assunto alguns anos atrás. Esse Thomas Telford é nome de cidade hoje, lá na Escócia. Ele fez mais de 2.000 pontes. É uma coisa impressionante. Ele foi o primeiro presidente da Associação dos Engenheiros Civis da Inglaterra, uma entidade que já é bicentenária, né? E ele fez obras como essa via, uma via hidrográfica, um canal para ligar pontos para fazer o transporte de materiais. É algo impressionante, porque vocês veem, é tudo em ferro fundido também, e que funciona ainda hoje. É algo muito importante. Então o Telford foi o primeiro a usar o material de uma forma mais apropriada para uma nova forma, a partir do material, ferro fundido em grande escala, e ele era um construtor de pontes. Essa é uma ponte do Telford, veja que é absolutamente romana, mas é um vão muito grande. E ocorreu uma enchente nessa época, nesse rio Severn, e todas as pontes em pedra foram derrubadas, porque elas funcionavam como verdadeiras barragens. E só sobreviveu a Coalbrookdale. Então ele começou a estudar
essa ponte. E aí ele fez uma série de pontes, como esse arco aqui em Kraigenlath, não sei se a pronúncia correta é essa, e é uma ponte em arco abatido, muito diferente das pontes lá da Iron Bridge, que pareciam de pedra, feita só que em ferro. E ele, ao fazer mais a batida, fazia com que tivesse um grande empuxo que era absorvido aqui nos contrafortes. Note que ele já tinha uma busca estética no seu projeto, no seu design, né? Engraçado que, se olhando só a ponte, como está aqui, ela poderia ter sido feita mais recentemente até, né? Mas note o torreão que existe ali do lado, feita em 1814. E aqui diz onde que ela foi moldada, né? E muitos dos detalhes se utilizam ainda hoje. Outra ponte notável do Telford é essa em Mené, é a ponte Mené, que é uma ponte pêncil. Engraçado que ele tinha muito receio do funcionamento dela e propôs que ficasse lá o bridge keeper, alguém que ia cuidar da ponte. E um dos motivos dele colocar o bridge keeper nessa casinha bonitinha com esses flamboyants, talvez, aqui, foi porque ela deu muitos problemas, porque a ponte pêncil vibra demais. A história mostrou que estudar essa ponte teria evitado algum dos grandes desastres com pontes pênseis no século XX. Ela é uma ponte também espetacular, ela foi feita quando os navios ainda eram à vela. Tá aí, essa gravura aí é fantástica, né? Uma ponte que ainda funciona ainda hoje. Ela foi recuperada durante a Segunda Guerra Mundial, por incrível que pareça. E ela com perfis em rebite, cantoneiras, ok? E veja a proporção das peças, né? Ela tem essas barras feitas de ferro trabalhado, com esse olhau, e tem um pino ligando essas peças. Se diminuir o número de peças, o pino aumenta de diâmetro. Porque o pino está sendo cortado várias vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? É uma obra notável. Outra obra da época, já das grandes exposições, é o Palácio de Cristal. Vejam que o Palácio de Cristal era uma grande estufa. Conta a lenda que foi um jardineiro, mas evidentemente não é o jardineiro que a gente entende hoje. Era o botânico que cuidava dos grandes parques ingleses, né? E essa obra, na verdade, não é nenhum avanço estrutural, a não ser construtiva. Ela foi absolutamente industrializada, mas ela repetia formas em arco, né? Tem umas arcadas aqui. O arco ainda permanecia muito no imaginário, né? E é uma obra notável, vitoriana, da auge da era vitoriana, é um verdadeiro jardim botânico. É tão importante essa obra que tem uma cidade chamada Crystal Palace, né? E também foi feita em muitos outros lugares. Ela pegou fogo no início do século XX, e esse aqui é o nosso Crystal Palace em Petrópolis. Essa é a Ponte Britânia, a ponte mais que notável, feita pelo Stephenson. E ela veio em balsas, imagina a epopeia que foi isso. E depois foi içada por elevadores aqui. O pessoal, obviamente, ia ver lá a festa de colocar isso no lugar, porque realmente a chance de ter uma catástrofe era grande demais, né? Mas ela está lá. E tá lá a ponte de Mené, do Telford, e aqui está a ponte do Stephenson. Uma ponte em viga reta, talvez a primeira grande viga, como a gente conhece hoje, feita na história, né?
Era uma viga caixão, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Está aqui. Vejam que eram perfis já parecido com o que a gente tem hoje e todo rebitado. Esse trecho aqui foi tirado porque ela sofreu um grande problema, incêndio, no início da década de 70, 1970, e eles deixaram isso aqui para preservar. Tá certo que com tanto mato seco em volta é perigo pegar fogo de novo aqui, né? E ela está aqui restaurada. Aqui está inclusive o sistema de içamento das vigas, né? E os ingleses, que são tão bons em restauro, fizeram essa coisa horrível aqui de colocar uma ponte por baixo do vão. Note que aqui passa um trem, está aqui o trem, mas por cima agora passa uma rodovia. E eles tiraram essa parte daqui. Quem sabe fazer ela pense como talvez esses pilares maiores do que o necessário na época, né? Porque o Stephenson tinha receio do que ia acontecer com ela, né? De qualquer modo, está lá a ponte ainda. Outro engenheiro notável dessa época, que usou o material de forma no limite e propondo coisas novas, foi o Brunel. Isso aqui é uma ponte, um viaduto, um túnel sobre o Tâmisa. É muito argiloso aqui, então é relativamente fácil de construir. Notem que tem uma carruagem passando aqui. Ele também fez navios a vapor. Aqui é uma corrente espetacular. Morreu muito novo. E essa é uma das grandes obras dele. Fica em Avon, Estreito de Avon. Essa garganta, Avon Gorge. E ela é muito parecida em termos de tecnologia com a do Stephenson. E ela foi fruto também de um concurso. De novo, na primeira vez que fez o concurso, o Telford era do jurado, não gostou, cancelou o concurso e fez um projeto dele que não foi feito. Alguns anos depois foi feita essa obra que só ficou pronta depois da morte do Brunel. Ele fez também grandes coberturas. Ele tinha ferrovias, ele era um grande empresário também. Incrível, né? Essa ponte aqui também é a ponte Royal Albert, ou ponte Saltas, como é conhecida hoje em dia. Também em montar foi uma epopeia. Ela é de 1859 e está aqui as iniciais dele. Isambard Kingdom Brunel. Engineer. Oh. Outro grande projetista de pontes, fez a evolução dela, também muito conhecido nosso, é o Gustave Eiffel. Ele foi treinado como engenheiro químico, mas não encontrou emprego porque a vinícola da família faliu e ele teve que começar a trabalhar com ferrovias. E ele se mostrou um grande inventivo construtor, ao propor métodos construtivos muito inovadores. Essa ponte aqui foi uma das primeiras que ele conseguiu entregar no prazo. Ele fez toda ela fora do local e empurrou ela para cá. Essa ponte inteira. Isso é uma técnica que ele usou diversas vezes. Notem que ele já sabia que o vento, ao bater aqui em cima, tinha que aumentar aqui para aumentar o braço de alavanca. Tinha que aumentar o braço de alavanca. Olha que coisa mais bem feita, em ferro fundido, trabalhado aqui. Isso aqui são flanges, né? Então, essa, de certa forma, é a primeira inspiração das ideias da Torre Eiffel, né? Ele participou de um concurso, aqui vários concorrentes, e ganhou por ser o mais econômico e, segundo o júri, o mais a ponte mais bonita, esteticamente mais imponente. E ele fez a construção
toda balanceada. Ele fez os pilares primeiro, depois ele balanceou aqui com cabos. Então, ou seja, o rio continuou funcionando, o Rio Douro, né? Lá na cidade do Porto. Na internet a gente até acha a ordem de serviço dada pelo rei de Portugal. É uma ponte também espetacular, ainda está de pé e obviamente, com a mudança dos carregamentos, ela não está tão funcional. Depois daquela, ele fez essa. E ele exigia em contrato que constasse que ele era o único capaz de fazer esse tipo de ponte. Nota que ela é um arco biapoiado, portanto, ele ela é hiperestático. E uma maneira de tirar o hiperestático é achar o empuxo. Ele fez grandes massas aqui para segurar esse empuxo, como vocês podem ver. E com isso ele aliviava o peso da estrutura metálica, que é muito cara em geral, ainda hoje, né? Dizem que ele, por dominar esse método das forças, ele tinha uma grande vantagem ao propor essas pontes. Está aqui ela belíssima em vermelho. Aliás, esse vermelho é a cor zarcão, que era um material usado para proteger a ponte da ferrugem. E o impressionante é essa rótula aqui, né? Vocês podem ver o caminho das tensões aqui. Precisa de enrijecer essas chapas, né? Bom, outra obra importante na evolução da construção metálica, a gente está dizendo metálico porque algumas vezes era ferro fundido, ferro batido, ferro trabalhado. Depois que surge o aço no final do século XIX, e aí começou a ter uma grande evolução, que a quantidade permitiu industrializar. E essa aqui é agora a escola de Chicago, onde se fez muitas obras impressionantes. Num período de 20 anos se construiu todo o centro de Chicago. E até hoje lá tem prédios impressionantes, né? Então notem que aqui tem todo o esqueleto visível. Na fachada é em tijolo para proteger. É uma grande preocupação desde então, que aliás tem que ser preocupação com qualquer material. E eles usavam essa terracota aqui. Isso é do Atwood and Burnham. Existiram vários arquitetos e engenheiros, alguns arquitetos engenheiros, outros engenheiros arquitetos, que trabalharam de forma exaustiva nessa época, produzindo obras impressionantes. Então vocês podem ver aqui, inclusive, um detalhamento todo feito em rebite, que não se usa mais, mas é importante o arquiteto saber o que é o rebite. Era a maneira de ligar as peças. Nota que aqui são duas cantoneiras com uma chapa no meio, duas cantoneiras, formando uma vigaí. Aqui é só cantoneira para fazer esse braço. Cantoneiras para fazer a ligação de uma peça com outra para o pilar. Provavelmente o pilar também era em cantoneira ou em I. Não existiu I laminado como existe hoje. E essa terracota também era um padrão impressionante, porque eles tinham várias empresas que se dedicavam a desenvolver esse tipo de produto para os arquitetos da época. Esse aqui é o Diney, e aqui vocês veem já uma viga laminada. Girder é a viga principal. Tá? E aqui a preocupação é a proteção contra o fogo. A coluna de aço, várias chapas, então são perfis compostos. Isso tem uma mão de obra muito grande. E hoje em dia se evita, já que tem uma quantidade de material laminado disponível muito grande. A forma de passar tubulações mudou um pouco, se utiliza shafts hoje em dia, né? E essa é uma obra impressionante do Sullivan. O Sullivan, que está com a foto que ele participou da Guerra de Secessão. E esse prédio é lindíssimo, né? Embora ele tenha assim uma linguagem clássica no sentido grego, né? Que tem a base, a colunata
e o fechamento lá em cima. Então tem uma lógica. Óbvio que extrair leitura de pilares, ele, para dar altura aqui, isso é um artifício importante visual de arquiteto, mas a verdade é a seguinte, o pilar está aqui. Né? Apesar disso não ser pura estrutura, ninguém vai fazer uma crítica moral, esse prédio é belíssimo. Devo dizer que uma vez eu visitei a Universidade da Califórnia em Los Angeles, a Faculdade de Arquitetura, e na entrada tinha um pedaço de terracota na parede, com um vidro na frente, uma proteção para ninguém ficar encostando, né? Que foi retirado das demolições feitas em Chicago. Aliás, também, isso nós temos lá na nossa faculdade, o CEPLAN, que quem quiser ver o traço do Oscar Niemeyer está lá ao vivo. Né? E aqui vocês veem de novo o esqueleto muito fino. Obviamente, para fazer esses esqueletos em edifício em altura, para acomodar grande burocracia, grande administração empresarial, eles se valeram de engenheiros de pontes na época. E notem a proteção contra o fogo em volta do edifício. Ok? Então, aqui dá para ver claramente onde está o pilar, né? Pilar é aqui, mas aqui não. Aqui é composição. Outro que contribuiu muito na evolução das formas é o Hölbling. Esse Hölbling também era de origem germânica. Eu digo também porque boa parte dos engenheiros que trabalharam na escola de Chicago tinham essa ascendência, emigraram muito no século XIX para os Estados Unidos. Né? O Hölbling, inclusive, fazia parte de uma comunidade, dessas comunidades que achavam que junto do campo ia encontrar a felicidade. Né? Isso aí tem uma grande corrente filosófica. Bom, e essa é uma das primeiras pontes que ele fez. Aqui é a Cataratas do Niágara. E notem que ele fez ela pêncil, mas usou também estais. E quando o trem passava, vibrava demais, tinha estais até aqui para baixo. Ele aprendeu muito, mas nota que ela tem duplo deck, aqui está as carruagens passando. Essa indústria Hölbling, em Sons, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, durou por muito tempo. Ela fornecia cabos, essa indústria. Esse é outro que, além de projetista, também tinha uma indústria, mas ele se dedicou muito a fazer pontes. A ponte mais famosa dele é a ponte do Brooklyn, vista aqui ainda com as torres gêmeas, que não existem mais. Né? Tem outro prédio no lugar, hoje em dia. Mas nota que a ponte sobreviveu. E ela é a origem do nome do livro do professor Billington. Ela tem umas coisas fascinantes. Por exemplo, tem essa passarela de pedestre pela ponte, que não há arquiteto que não queira fazer sua ponte que não queira incorporar isso. E aqui estão os estais, que ele colocou de novo. Hein? Isso é uma característica de algum desses engenheiros que a gente está citando aqui, e arquitetos também. Eles persistiam numa forma, burilavam a forma. Bom, e está aqui a Torre do Eiffel, que dá nome ao livro, A Torre e a Ponte. E de fato, essa ponte tem uma história fantástica também. Fica para outro dia falar um pouco mais sobre ela. Agora vem o Baker. O Baker não era um projetista de pontes e fez essa ponte aqui com um vão extraordinário para a época, em balanços. Então ela balanceava para cá, balanceava para lá, e no meio tinha uma parte que vinha também navegando e içada para cá. Algumas dessas pontes, depois repetidas, redundaram em fracassos espetaculares. De novo o vermelhão aqui. Né? E tem essa imagem, quase todo o livro História, que mostra o funcionamento estrutural fantástico, né?
um contrapeso aqui e aqui. Essa parte funciona comprimida, essa funciona tracionada e essa parte em balanço, literalmente, né? Pendurada aqui e aqui, apoiada aqui e aqui. É o que a gente poderia chamar de uma viga Gerber. Isso é um outro assunto, fica para depois também. Então tá aqui o rapaz lá brincando aí para a gente poder entender o funcionamento. Esse é o Lidenthal, outro alemão. Viveu de 1850 a 53, estou dizendo isso porque ele viveu mais de 100 anos, uma coisa fantástica para a época, né? E esse Lidenthal foi um engenheiro muito importante, principalmente na virada do século. E ele foi, com ele trabalharam vários outros engenheiros que a gente vai falar daqui a pouco. E ele fez essa ponte chamada Hellgate. Dizem que os índios ficavam aqui jogando flecha, que é um estreito, né? Como os ingleses vinham passar, ficavam, né? E aí o apelido desse local é Hellgate, né? O portão do inferno. E ele fez essa ponte em arco e que tem esses contrafortes aqui, né? Ou seja, visualmente ele fez uma ponte com contrafortes. Mas a verdade é que o arco é essa parte de baixo. E a parte de cima serve para travar a parte de baixo. E quando chega aqui, ele para no ar. Então, na verdade, ele fez isso para esconder que isso aqui morre. Mas eu acho essa ponte assim de uma força plástica espetacular, né? Inspirou muitos artistas, inclusive. Tá lá o Lidenthal. Esse é o Steymann. Esse Steymann está aqui por um motivo. Ele fez o projeto da Ponte Hercílio Luz, que foi recentemente restaurada lá em Florianópolis. E ele, na mesma época, fazia essas torres aqui cheias de reminiscências góticas. Olha isso aqui. Né? De qualquer forma, um grande projetista de pontes. E essa ponte é do Amann, que foi um engenheiro também, esse suíço, mas da parte germânica da Suíça. Ele foi um grande projetista de pontes durante a primeira metade do século XX em Nova York. Ele era da agência pública que fazia pontes em volta do porto de Nova York, autoridade portuária de Nova York. E essa ponte dele é que está aqui por um motivo muito simples. Ela virou atração popular, né? Isso é fantástico, quando o povo se apropria da obra. Quando eu mostrei essa foto para a professora Cristina Jucá, essa professora que dá nome à nossa galeria de arte, ela virou para mim e falou assim: nossa! Pá! O que significa isso, Cristina? Pá! Não, ela é impecável, não tem o que mexer, é um design extraordinário. Então, esses engenheiros pensavam esteticamente. Veja que ele não usou nada de reminiscência do passado para fazer a sua obra. Ela é produto do objeto e dos materiais. Essa é a novidade moderna, ou modernista, se preferirem. Bom, essa foto é extraordinária. Esse é o Lúcio Costa, o grande mentor do modernismo brasileiro de fato, um grande teórico, era uma pessoa fantástica, e também da preservação do patrimônio histórico brasileiro, né? E esse rapaz aqui ao fundo é o Oscar Niemeyer, não sei se vocês estão percebendo. E atrás, Nova York. Eles foram lá para fazer o pavilhão do Brasil em Nova York. E por dentro, a gente percebe claramente os perfis metálicos de aço que foram usados. Eles ficaram lá 2 anos fazendo essa obra lá. Nossa! Né? Então vejo que Lúcio Costa e Oscar Niemeyer conheciam o aço.
E tentavam dar, inclusive, expressão arquitetônica ao material. Eles não encaixotaram, eles deixaram aparecer a forma. Protegeram, né? Contra fogo, essas coisas. Esse prédio é lindíssimo. E nós vamos mostrar agora, para concluir, o croquis de Lúcio Costa. Queria que vocês percebessem bem. São peças que subiriam para o mirante aqui, a torre. E tem 3 peças. Então, dá a entender que o elevador estaria aqui. Mas Lúcio Costa, essa obra foi concluída só em 1967. Então, ela não tem só 3 pilares. Tem um quarto aqui, que na verdade é onde passa o elevador para cá. Então, é óbvio que essa não era a torre de Lúcio Costa. A gente orientou um aluno, o Eduardo Zambuja, que fez uma dissertação sobre essa obra, e fica claro que a documentação que a gente juntou era para um dia, quem sabe, a gente fazer o projeto original do Lúcio Costa. Qual foi a inspiração desse projeto? Isso aqui é o Trilon, essa esfera aqui, e esse obelisco. Era uma grande marca da exposição lá de 39, e eles estavam em Nova York. E mais do que isso em si, que dizem também, também está inspirado na Torre Eiffel, é lógico. Mas mais do que isso em si, o que inspirou, eu acredito, é essa visão do obelisco no espaço urbano, demarcando onde era a exposição. Note que isso é exatamente o que está aqui no croquis dele. Esse croquis é extraordinário, né? Ele era um desenhista fantástico. Que croquis. Isso chama-se projeto, né? Quem fabricou a torre foi o engenheiro Paulo Fragoso, que tomava icona. Ele foi diretor da fábrica de estruturas metálicas que foi criada na década de 50 para fabricar estruturas no Brasil. E ele foi também o calculista do edifício do Brasília Palace Hotel, que é em aço também. E aqui estão alguns detalhes das ligações. O Eduardo Azambuja é um engenheiro destemido, subiu lá em cima para tirar fotos. E aqui o detalhamento rigoroso, os melhores padrões internacionais para fabricação e montagem, né? Em resumo, a forma das estruturas metálicas evoluiu com as invenções dos materiais modernos e de sua produção em escala industrial. As formas inovadoras estética e economicamente são resultado da personalidade de seus autores. Então, cada um tinha sua personalidade e isso aparece nas obras. Essa é uma das teses do Billington para caracterizar a arte. Obviamente, não falei aqui, mas o grande artista estrutural que ele se refere é o Robert Maillard. Então, está aqui as referências que a gente usou, que vocês quiserem consultar. Seria bom, né? Bom, então, para concluir, a gente acredita que é importante para o arquiteto ter essa relação com a história. Isso pode ser fonte de inspiração e de aprendizado e a grande fonte de não se cometer os erros do passado, né? Muito bem, até a próxima.